Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal da Filosofia Universica. Hoje iremos falar sobre iluminação. Para quem não me conhece, meu nome é Eronildo e hoje a gente vai mergulhar nessa temática da iluminação. O termo iluminação para alguém que atingiu um nível de descobrimento dos egos, né, não se adequa. Vou tentar ser mais claro com aquilo que o professor criticava e ele estava corretíssimo. Quando você tem algo iluminado, você tem algo como esse objeto aqui, esse controle. Ele está recebendo de fora uma luz e ele está sendo iluminado. Se eu apagar a luz, esse objeto apaga. Quer dizer que a luz dele independe dele. Não depende dele. Se a luz apagar, ele apaga. Então não é uma luz dele. É o que poderia se dizer é uma halo-iluminação. É uma luz de fora que o está iluminando. Por isso se diz que esse objeto é um objeto iluminado. E não foi isso que supõe-se que tenha acontecido com vários seres que atingiram aquilo que nas religiões orientais se chama do nirvana, o êxtase místico, como teria acontecido com Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Qual é a diferença de iluminação para lucificação? Iluminação é isso, é algo, né, onde você tem uma luz de fora e tem um objeto que está refletindo essa luz. Então é apenas uma luz aparente daquele objeto, uma luz refletida daquele objeto. Se não tem mais a luz, o objeto para de brilhar. O que teria acontecido com esses seres, né, ditos iluminados? Que para o professor Holden, a adjetivação é outra. Vou pegar aqui como exemplo esse objeto aqui. É uma santinha parece que é Santa Rita de Cássia. E aí eu vou mostrar a diferença do que é uma iluminação. Iluminação seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá aqui o objeto. Agora, pela concepção do professor Holden, isso é uma lucificação. É uma luz de dentro para fora. Não é como a luz do objeto de fora para dentro. O que acontece com esse objeto é uma iluminação. E ele reflete a luz de fora que está refletindo nele. Ele está refletindo, né? No caso do que ocorreu aí com os grandes avatares, né, que teria acontecido com aqueles que se atribuem, né, a qualidade de santos, porque atingiram, né, essa lucificação. Era esse o termo que o professor Holden gostava. E aí cabe aqui uma pergunta: como se lucificar? Se descobrindo. E o que é autodescobrimento? Que é a essência da proposta, né, da filosofia universica. Como o próprio termo já diz, autodescobrimento é um descobrimento em que o indivíduo ele é o autor. Então, quando o sujeito começa num processo de busca de si mesmo, no autoconhecimento, automaticamente vai ocorrendo um autodescobrimento. Descobre-se uma persona do ego, descobre outra persona do ego, descobre outra persona do ego. E aí, nesse autodescobrimento, você vai chegar nessa luz interior. Evidentemente que isso vai ocorrer com um índice de receptividade. O professor Holden, quando recomendava as meditações, ele dizia: tornemo-nos
receptivos. O que isso quer dizer? É se tornar recebedor. É o que na linguagem cristã se diz humildade. Quando você está numa condição de umidade da terra, você está se predispondo a receber sementes. E como diz o adágio filosófico, que de recipito ad modum recipiente recipito. O recebido está para o recipiente de acordo com a capacidade do recipiente. Então, se você for humilde e houver uma ego-vacuidade, como dizia o professor Ronden, vai acontecer uma cosmoplenitude, onde há um esvaziamento, uma ausência de presunção do ego, uma humildade, acontece uma cosmoplenitude. Se você consegue comportar 1 litro de fonte viva, você vai ter 1 litro de fonte viva. Se você conseguir abrir as suas antenas psíquicas para receber 1 tonel de fonte viva, você vai ter 1 tonel de fonte viva. Porque o recebido está para o recipiente conforme a capacidade do recipiente. Se você gostou, não deixe de dar aí o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho e receber as notificações. Até o nosso próximo vídeo.